Eu matei o meu casamento naquela noite de parto, com as mãos ainda a tremer do êxtase da dor, e ninguém percebeu porque a sala de parto cheirava a sangue e a promessas quebradas. A minha sogra, aquela víbora enrugada que se dizia devota de Fátima, agarrou o meu filho como se fosse uma herança roubada, e eu, idiota, deixei-a porque o cansaço me cegou, mas ela não era família, era uma ladra de almas. 2 dias depois, quando o hospital me cobrou a conta dela em quartos vazios e hotéis de luxo, jurei que a vingança seria o meu novo credo, mais sagrado que qualquer oração que ela murmurasse no confessionário. O ar de Lisboa entrava pela janela entreaberta do quarto de partos no Hospital de Santa Maria, carregado do cheiro a mar e a pão fresco das padarias do Chiado, mas nada disso importava. Eu estava deitada na cama, o corpo uma ruína de suor e lágrimas, o coração a bater como um tambor de fado num beco escuro. O bebê chorava no peito dela, não no meu, mas no dela. A Maria do Carmo, a minha sogra, com os seus 68 anos de intrigas e rosários falsos, tinha exigido ser a primeira. É tradição, filha, dissera ela horas antes, na sala de espera, os olhos brilhando como as lâmpadas de um altar profanado. O meu marido, o João, acenara com a cabeça, fraco como sempre, porque para ele, a mãe era o sol e eu, apenas a sombra que varria a casa em Cascais. Eu não discuti. O parto fora um inferno, 14 horas de contrações que me rasgavam por dentro, como se o Tejo se revoltasse contra as margens. O médico, um homem de barba grisalha e sotaque alentejano, gritara empurre, senhora, enquanto as enfermeiras me limpavam o suor com panos frios. Quando o bebê saiu, um rapaz minúsculo com os olhos azuis do pai e o meu nariz arrebitado, o mundo parou. Mas ela irrompeu na sala como uma procissão de Semana Santa, ignorando os protestos das auxiliares. Deixem-me. Sou a avó, berrou, e o João, o cobarde, abriu-lhe caminho. Ela pegou nele primeiro, embalando-o como se eu fosse uma intrusa no meu próprio milagre. Olha para ele, Maria do Carmo. É o teu sangue, murmurou o João, e eu sorri debilmente, porque o amor é cego, e o pós-parto é um veneno que nubla a mente. Naquele momento, enquanto ela o ninava, eu senti o primeiro corte. Não era ciúme, era algo mais profundo, uma fenda na alma que expunha as raízes podres da nossa família. A Maria do Carmo sempre fora assim, uma mulher de alfama que casara com um pescador rico de Setúbal, viúva precocemente, e que tratava o João como o seu troféu eterno. Eu, a Norinha do Norte, vinda do Porto com os meus 32 anos de ambição e um curso em gestão hoteleira, era tolerada porque gerenciava a casa de veraneio em Cascais e cozinhava bacalhau à brás melhor que a cozinheira dela. Mas o bebê? Ele era o novo campo de batalha. Ela cheirou-lhe o topo da cabeça, inalando como se fosse o incenso de uma missa negra, e eu vi nos olhos dela não amor, mas posse. Ele é perfeito, como o teu pai era, sussurrou ela para o ar, ignorando-me completamente. As horas seguintes foram um borrão. O João saiu para telefonar aos tios em Évora, deixando-me sozinha com ela e o bebê. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama, ainda a embalá-lo, contando histórias de quando o João era pequeno, mentiras açucaradas sobre noites de berço e canções de embalar que eu sabia serem falsas, porque o pai dele morrera no mar quando ele tinha 5 anos, e ela o criara com punhos de ferro e lágrimas de crocodilo. Eu tentava amamentar, mas ela hesitava em passá-lo, só mais um bocadinho, coitadinho está a dormir. O meu peito doía, inchado e inútil, e o ressentimento crescia como era venenosa nas paredes do hospital. Por fim, o bebê chorou de fome, e ela relutantemente me entregou. Cuidado, não o estragues com os teus métodos modernos, disse, com um sorriso que era uma lâmina. Saiu então, prometendo voltar ao amanhecer com frutas frescas do mercado da Ribeira. Não voltou. O sol nasceu sobre os telhados de Lisboa, tingindo o céu de um laranja quente como o vinho de Alentejo, e o quarto ficou vazio exceto pelo choro intermitente do bebê e pelo bip dos monitores. Liguei para o João, onde está a tua mãe? Ela disse que voltava. Ele riu, distraído, deve estar no trânsito, amor. Vou buscá-la a casa. Mas as horas arrastaram-se como um fado lento. O almoço veio, sopa de peixe insípida do refeitório, e eu comi com uma mão, embalando o Diogo, assim o chamávamos, em honra do avô pescador, com a outra. O cansaço pós-parto era um peso de chumbo nas pálpebras, mas o sono não vinha, em vez disso, vinham memórias. A Maria do Carmo no nosso casamento, em Sintra, sussurrando para as convidadas que eu era uma portuense ambiciosa demais para o meu João. As discussões sobre a casa em Cascais, onde ela se instalava sem convite por semanas, reorganizando os armários como se fosse a dona.
E agora isto, o roubo do primeiro toque, seguido de um abandono calculado. Ao entardecer, o João chegou sozinho, com um ramalhete murcho de flores do supermercado. Ela não está em casa. Deve ter ido rezar a Fátima, sabes como ela é devota. Devota? Eu ri amargamente, um som rouco que assustou o Diogo. Devota o suficiente para nos deixar aqui, a pagar a conta dela. Porque sim, o hospital mandara a fatura, a Maria do Carmo reservara um quarto privado para si, com vista para o jardim, e jantares entregues, tudo à nossa conta, claro, porque a família partilha. Mas partilhar não era fugir como uma ladra. Liguei para o telemóvel dela, caixa de correio de voz, a voz melosa a recitar o salmo favorito. Mãe, onde estás? O Diogo precisa de ti. Mentira, ele precisava de mim, mas eu precisava de respostas. A noite caiu como um manto de veludo negro sobre a cidade, as luzes do ponte 25 de Abril piscando ao longe como olhos acusadores. O João adormeceu na cadeira, ronçando baixinho, e eu fiquei acordada, o Diogo ao peito, a mamar com uma fome voraz que me fazia sangrar. Foi então que o ódio se instalou, não como uma faísca, mas como um incêndio lento. Pensei na minha própria mãe, em Vila Nova de Gaia, uma mulher simples que trabalhava numa adega de vinho do Porto e que chorara de alegria ao saber do neto, prometendo vir de comboio no fim de semana. Ela nunca exigira nada, contentava-se com chamadas semanais e um prato de tripas à moda do Porto. Mas a Maria do Carmo? Ela era o oposto, uma aranha tecendo teias de culpa e obrigação. E agora, com o Diogo nos braços, eu via claro, ela não desaparecera por devoção, desaparecera para me testar, para me quebrar, para provar que o sangue dela corria mais forte no neto. No segundo dia, o inferno rebentou. A enfermeira-chefe, uma mulher robusta de Trás-os-Montes com sotaque cantado, entrou com a conta atualizada, mais 500 euros em quartos e refeições para a avó ausente. Ela assinou como responsável, senhora. Tem de pagar ou chamamos a administração. O João acordou sobressaltado, corando como um miúdo apanhado em falta. Eu falo com ela, Inês. Deve ser um mal-entendido. Mal-entendido. Eu atirei o lençol para o lado, ignorando a dor que latejava entre as pernas, e peguei no telefone. Marquei o número da casa dela em Alfama, toque, toque, e então a voz de uma vizinha, a Dona Rosa, ecoou, a Maria do Carmo. Foi para o Algarve ontem, disse que precisava de sol para a alma. Deixou recado para não te preocupares, Inês, que o neto é abençoado e ela volta quando puder. O Algarve. A 300 quilómetros de distância, em hotéis de 5 estrelas pagos com o cartão que o João lhe dera para emergências. Eu ri de novo, mas desta vez era um riso selvagem, o tipo que assusta os santos. O João murmurava desculpas, ela é idosa, amor, tem as manias dela, mas eu via a verdade nos olhos dele, medo. Medo de confrontar a mãe, medo de perder o colo eterno dela. E eu? Eu era a intrusa, a portuense que ousava reclamar. Vai buscá-la, disse eu, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Ou eu mesma vou, e levo o Diogo para longe desta família de parasitas. Ele hesitou, mas o choro do bebê, ou talvez o meu olhar, fê-lo ceder. Saiu ao amanhecer, o carro a roncar pela A2 em direção ao sul, enquanto eu ficava no hospital, a planear o meu primeiro golpe. A vingança não é um ato impulsivo, é uma sinfonia composta em silêncio, nota a nota, até o ouvinte implorar por misericórdia. Enquanto esperava, alimentei o Diogo com o meu leite amargo de raiva, e comecei a desenterrar os segredos da Maria do Carmo. Liguei para a minha cunhada, a Ana, em Coimbra, que odiava a sogra tanto quanto eu. Ela sempre foi assim, Inês. Lembras-te do pai do João? Morreu não num acidente de pesca, como ela conta, mas porque se cansou das traições dela com o sócio. Ela escondeu tudo, até o testamento que lhe dava metade da casa em Setúbal. Traições. O palavra ecoou na minha mente como um sino rachado. Eu sempre soubera dos rumores, a Maria do Carmo, jovem, fora uma beleza de Alfama, dançando fado com saias rodadas e olhares que matavam. Mas esconder a verdade do filho. Isso era veneno puro. As horas no hospital arrastaram-se como areias movediças. O Diogo dormia tranquilo, os punhos cerrados como se já soubesse lutar pelo seu lugar no mundo. Eu andava pelo corredor, ignorando as dores, e falava com outras mães, uma de Moçambique que chorava a solidão,
outra de Lisboa que se queixava do marido ausente. A família é tudo, diziam elas, mas eu via as fissuras, as mentiras que se acumulam como conchas na praia do Guincho. Liguei para a minha mãe. Vem já, mãe. Preciso de ti. Ela chegou ao pôr do sol, de comboio e autocarro, com um jailo de lenha e olhos inchados. Abraçou-me forte, cheirando a vinho moscatel e a casa. O que te fez esta bruxa? Perguntou, e eu contei tudo, as lágrimas finalmente a caírem. Ela ninou o Diogo, cantando uma canção minhota baixa, e por um momento, o quarto encheu-se de luz verdadeira, não a falsidade da Maria do Carmo. O João telefonou à noite, encontrei-a no Tivoli em Vila Moura. Está bem, só precisava de espaço. Volta amanhã. Espaço. Às nossas custas. Eu desliguei sem uma palavra, o coração a endurecer como o granito das muralhas de Óbidos. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia sob um céu estrelado, eu tracei o plano. Não seria violência, isso era para os fracos. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma dela, expondo as podridões que ela enterrara sob camadas de hóstias e orações. Começaria pelo dinheiro, cancelaria o cartão dela, alegando emergência familiar. Depois, as verdades, contaria ao João sobre as traições, com provas que a Ana me prometera enviar por e-mail, cartas antigas, fotos desbotadas de um amante em Faro. E por fim, o golpe mestre, afastá-la do Diogo, não com portas fechadas, mas com um amor tão puro que a fizesse questionar a própria escuridão. Quando o João a trouxe de volta, no terceiro dia, ela entrou no quarto como uma rainha exilada, com um colar de pérolas falsas e um sorriso forçado. Meu anjinho, exclamou, estendendo as mãos para o Diogo. Mas eu segurei-o firme, o meu corpo ainda frágil mas a vontade de ferro. Não, Maria do Carmo. Agora é a minha vez. Os olhos dela arregalaram-se, o primeiro sinal de pânico, e eu soube, a guerra começara. O sol de Lisboa entrava pela janela, banhando-nos em luz impiedosa, e pela primeira vez, vi o monstro por trás da máscara de avó devota. O regresso a casa foi um ritual de silêncios cortantes, o carro do João a devorar a autoestrada como se quisesse fugir da tensão que nos sufocava. Lisboa ficava para trás, com os seus elétricos amarelos e o bulício do Rocio, e rumávamos a Cascais, onde o mar Atlântico batia nas rochas como um aviso de tempestade. A Maria do Carmo sentava-se no banco da frente, tagarelando sobre o Algarve, as praias de areia branca, o mar tão azul que parece um batismo, mas os seus olhos dardejavam para o banco de trás, onde eu embalava o Diogo no ovo, o seu corpinho quente contra o meu peito ainda sensível. O João conduzia em silêncio, as mãos brancas no volante, sentindo o veneno no ar. Eu não disse nada, as palavras seriam balas, e eu guardava-as para o momento certo. Chegámos à vila em Cascais ao entardecer, o sol poente a pintar a fachada da casa de um rosa sangrento, como se o céu soubesse do sangue que correra no parto. A casa era um sonho burguês, paredes brancas com azulejos azuis, um jardim com buganvílias em flor e vista para a baía onde iates de ricos balançavam. Mas para mim, naquele momento, era uma prisão disfarçada, construída com o suor do meu emprego no hotel de luxo em Estoril e as heranças do pai do João que a sogra administrava como uma ditadora. Desci do carro devagar, as pernas ainda fracas, e a Maria do Carmo apressou-se a abrir a porta, como se fosse a anfitriã. Deixa que eu cuide do neto, Inês. Tu descansas, coitada, pareces um fantasma. Fantasma. Eu era o espectro da sua culpa, e ela sentiu. Entrei na sala de estar, o ar fresco cheirando a lavanda do difusor que eu instalara, e sentei-me no sofá de veludo verde, o Diogo a ressonar no meu colo. O João foi à cozinha preparar chá, sempre o pacificador, evitando o confronto como um miúdo que esconde o boletim mau. Ela seguiu, mas parou à porta, virando-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Sentes-te melhor, filha? O hospital foi horrível, não foi? Mas agora estamos em casa, em família. Família. A palavra era uma faca torcida no estômago. Sim, em família, respondi, a voz suave como mel envenenado. E a conta do hospital? Pagaste, ou devo enviar para o Algarve? O silêncio caiu como uma guilhotina. Os olhos dela estreitaram-se, duas fendas escuras em rosto enrugado pelo sol de Alfama e pelas noites de insônias com segredos. Foi um erro, Inês. Eu pensei que o João aprovasse. Ele é o meu filho, afinal. O João entrou então, com chá fumegante em chávenas de porcelana de vista alegre,
e mudou de assunto. Vamos falar do batizado. Quero que seja na igreja de Cascais, com o padre que casou conosco. Mas eu via o pânico dela, o suor perlado na testa, e isso alimentava o meu fogo interior. Naquela noite, enquanto o Diogo dormia no berço ao lado da nossa cama, eu enviei o primeiro e-mail, para o banco, cancelando o cartão dela. Motivo: uso indevido. O João dormia ao meu lado, alheio, sonhando talvez com pazes impossíveis. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. De manhã, eu acordava com o choro do Diogo, amamentando na varanda com vista para o mar, o sal no ar misturando-se ao cheiro do leite. A Maria do Carmo instalara-se no quarto de hóspedes, só por uns dias, para ajudar, e aparecia com pequenos gestos, fraldas lavadas, um prato de pastéis de nata do café da esquina. Mas cada gesto era uma reivindicação: deixa-me pegá-lo um bocadinho, Inês, tu precisas de um banho. E eu cedia, só para ver o brilho possessivo nos olhos dela, para mapear as fraquezas. O João voltava do trabalho na empresa de importação de vinhos em Oeiras, cansado mas otimista, beijando-me na testa como se isso apagasse as fissuras. Ela ama-te, Inês. Dá tempo. Tempo. Eu dava-lhe corda, como um relógio antigo que tica para o fim. Liguei para a Ana, a cunhada, numa tarde chuvosa em que o mar de Cascais se agitava como o meu humor. Manda-me tudo, Ana. As cartas, as fotos. Quero a verdade nua. Ela hesitou. Não faças nada de estúpido, Inês. Ela é venenosa, mas o João sofre. Sofrer. Ele sofrera o suficiente pela mãe, agora era a minha vez de o libertar. As provas chegaram por correio expresso, uma caixa pequena, embrulhada em papel castanho, com o carimbo de Coimbra. Abri-a sozinha na lavandaria, o Diogo a dormir no selim contra o peito. Dentro, envelopes amarelados, com a caligrafia de um homem, o amante, o sócio do pai do João. Minha Maria, o mar leva-nos os segredos, mas não o nosso amor, lia-se numa, datada de 1985. Fotos, ela jovem, rindo numa praia do Algarve, os braços ao redor de um homem moreno que não era o marido. O meu coração acelerou, não de choque, mas de poder. Aquilo não era só traição, era a chave para desmontar o pedestal dela. Guardei tudo num cofre digital, planeando o momento. Enquanto isso, a rotina instalava-se, passeios pela marginal de Cascais, com o Diogo no carrinho, o João a empurrar e a Maria do Carmo a comentar cada passo como uma crítica de fado. Ele chora muito, Inês. No meu tempo, ninávamos com ginja. Eu sorria, mas por dentro, contava os dias. Na terceira semana, o golpe veio, o João recebeu a conta do banco. O cartão da mãe foi cancelado. Diz que foste tu. Ele confrontou-me na cozinha, o sol da tarde filtrando pelas persianas, lançando sombras como grades de prisão. Porquê, Inês? Ela precisa dele para as compras. Para as fugas ao Algarve, retruquei, a voz calma mas os olhos em chamas. Contei-lhe tudo, a fatura do hospital, o desaparecimento, os espaços pagos por nós. Ele empalideceu, o rosto contorcendo-se como massa de pão mal sovada. Ela disse que era um erro. Erro. Eu ri, um som seco como o vento no cabo da roca. Como o pai dela morrer por acidente. Ou as noites que ela passava com o sócio dele. Mostrei-lhe as fotos, uma a uma, no tablet da cozinha. O João afundou numa cadeira, as mãos a tremer. Não pode ser. Ela é a minha mãe. Mas a dúvida instalara-se, uma semente de espinhos no seu peito devoto. A Maria do Carmo soube naquela noite, durante o jantar, arroz de marisco que eu preparara, o cheiro a coentros e a limão enchendo a sala. O João mal tocou na comida, os olhos baixos, e ela percebeu. O que se passa, filho? Diz à mamã. Ele engoliu em seco, e eu intervim, suave como uma carrasco. Pergunta à Inês sobre o cartão, mãe. Os olhos dela voaram para mim, venenosos. Tu? Como ousas? Eu sou a avó. Levantei-me, o Diogo ao colo, e caminhei para a varanda. Avó. Tu és uma hóspede que foge e cobra a conta. Sai de cá amanhã. O grito dela ecoou pela casa, sua ingrata. Eu criei o meu filho sozinha, e tu, uma portuense sem raízes, queres destruir-nos. O João ficou em silêncio, dividido como o Tejo em maré alta.
Mas quando ela subiu para o quarto, batendo portas como trovões, ele aproximou-se de mim na varanda, o mar negro ao fundo. Mostra-me mais, murmurou. Mostrei as cartas, lendo trechos em voz baixa, as promessas de amor, as noites roubadas. Lágrimas correram pelo rosto dele, silenciosas como chuva de verão. Porque ela mentiu? Porque as mães como ela constroem impérios na mentira, respondi em silêncio. Naquela noite, enquanto o Diogo dormia, nós fizemos amor pela primeira vez desde o parto, não com paixão, mas com uma urgência de reconciliação, os corpos entrelaçados como raízes em solo árido. Mas o sono trouxe-me sonhos, a Maria do Carmo afogando-se no mar de Cascais, as mãos estendidas, e eu, de pé na praia, assistindo sem piedade. Os dias seguintes foram de calmaria falsa. Ela partiu para Alfama, para rezar pela família, mas deixou bilhetes venenosos: Deus castigará a ingratidão. O João mergulhou no trabalho, bebendo mais vinho tinto à noite, questionando a infância que ela lhe vendera como conto de fadas. Eu cuidava do Diogo, os passeios pela boca do inferno enchendo-nos de sal e de liberdade. Mas a vingança não parava, era um rio que corria para o mar. Liguei para um advogado em Lisboa, discreto, para rever o testamento do pai do João. Há irregularidades, disse ele ao telefone, a voz grave como um fado de Coimbra. A Maria do Carmo escondera metade da herança num fundo offshore, para proteger o filho. Proteger? Roubar. O clímax veio numa tarde de outono, quando as folhas das buganvílias caíam como confetes sangrentos. Ela voltou sem aviso, batendo à porta com uma mala e um rosário. Deixem-me ver o neto, implorou, os olhos vermelhos de choro ou de raiva. O João abriu, hesitante, e eu observei da escada, o Diogo nos braços. Ela ajoelhou-se, estendendo as mãos trêmulas. Perdoa a mamã, filho. Eu errei. Mas eu desci, devagar, e pus o Diogo no chão, num cobertor. Não toques nele até confessares tudo. O que se seguiu foi uma confissão arrancada como dentes, as traições, a morte do marido, não acidente, mas suicídio após a descoberta, o testamento falsificado. O João ouviu, o rosto uma máscara de dor, e quando acabou, virou-se para ela: vai-te embora. Para sempre. Ela saiu aos soluços, o rosário caindo no chão como uma corrente quebrada. Naquela noite, o João abraçou-me forte: obrigado por me libertares. Mas a liberdade tem preço. Ele chorou como uma criança, e eu segurei-o, sabendo que a ferida sangraria por anos. O Diogo ria no berço, inocente, e eu jurei: esta família renasceria sem veneno. Mas no fundo, uma sombra persistia, a dúvida se a vingança curava ou apenas mudava de forma. Os meses após a partida da Maria do Carmo foram como um vinho envelhecido no Douro, amargo no início, mas ganhando corpo com o tempo. Cascais acordava todos os dias com o grito das gaivotas e o rumor das ondas, e eu encontrava consolo nisso, na previsibilidade do mar, que batia e recuava sem pedir perdão. O Diogo crescia rápido, os olhos azuis a fixar-me com uma confiança que curava as minhas cicatrizes pós-parto. O João mudara, o homem outrora submisso agora questionava tudo, lendo as cartas antigas à luz da lareira nas noites frias de novembro, o rosto iluminado por chamas que dançavam como fantasmas do passado. Como pude ser tão cego, murmurava, e eu respondia com um beijo: o amor filial é uma venda, mas tu cortaste-a. Mas a vingança não termina com uma porta fechada, ela ecoa, como o fado que se prolonga num salão enfumaçado de Alfama. Eu recebia mensagens anónimas, números bloqueados, palavras venenosas: Deus te castigará, ladra do meu neto. Sabia que era ela, ou as suas aliadas, as tias devotas de Évora que a visitavam com bolos de amêndoa e orações. Ignorava-as, mas o veneno infiltrava-se, noites em que acordava suada, sonhando com ela a roubar o Diogo da cama, os braços ossudos como garras de corvo. O João notava: ela não vale o teu sono, Inês. Mas valia, porque o ódio dela era o espelho do meu, e eu precisava de o domar para não me tornar como ela. Decidi contra-atacar com luz, não com trevas. Inscrevi-me num grupo de apoio para mães em Lisboa, no centro comunitário do Bairro Alto, onde mulheres como eu, de todos os cantos do país, partilhavam histórias ao redor de chá de ervas e bolos de arroz. Lá, conheci a Sofia, uma lisboeta de 40 anos, divorciada, com uma filha adolescente que lutava contra a depressão. A minha sogra era pior, confidenciou ela numa sessão, os olhos castanhos brilhando com humor negro. Queria ser a mãe da minha filha.
acabei por a confrontar com um terapeuta familiar, e ela fugiu para a Espanha. Ri-me, mas a ideia germinou: terapia. Não para mim, mas para o João. Marquei uma consulta num psicólogo em Estoril, um homem calmo chamado Dr. Mendes, com sotaque madeirense suave como poncha. A primeira sessão foi um parto em si. O João chegou tenso, as mãos entrelaçadas como em oração, e despejou tudo, a mãe idolatrada, as mentiras descobertas, o vazio que a ausência dela deixara. O Dr. Mendes ouvia, assentindo, e eu via o marido a despir camadas de culpa, como cebola podre. Ela não te amava menos por trair o teu pai, disse o terapeuta. Ama-te à sua maneira, distorcida pelo medo de perder. O João chorou, e na saída, abraçou-me na rua molhada de chuva: obrigado. Sinto-me livre. Livre. A palavra era um bálsamo, mas eu sabia que a liberdade custa caro. Enquanto isso, o Diogo engatinhava pelo tapete da sala, rindo para o sol que entrava pelas janelas, e eu planeava o próximo passo, uma viagem ao Porto, para mostrar o neto à minha família, longe das sombras de Alfama. A viagem foi um bálsamo. Apanhámos o comboio Alfa Pendular em Santa Apolónia, o Diogo no colo a babar para as janelas, o João a ler um livro sobre vinhos do Douro para se distrair. Chegámos a Campanhã ao meio-dia, o ar frio cheirando a rio e a castanhas assadas. A minha mãe esperava na estação, com o meu pai ao lado, um homem calado de bigode grisalho, ex-operário das caves de vinho. Abraçaram-nos forte, e o Diogo foi passado de mão em mão como um tesouro. Olha para ele, Inês. Tem o teu sorriso malandro, disse a mãe, ninando na cozinha enquanto preparava francesinha, o prato pesado e reconfortante que curava almas. Jantámos à mesa de carvalho, contando histórias, o pai a falar das vindimas de 1970, o João a rir pela primeira vez em meses. Mas à noite, no quarto da minha infância, com pôsteres desbotados de fado na parede, o João confessou: recebi uma carta dela hoje. Pede perdão, diz que está doente. Doente. A palavra pairou como fumo de cigarro. Mostrou-me, caligrafia trêmula, selo de Alfama, palavras de uma viúva arrependida: o coração falha-me, filho. Deixa-me ver o Diogo uma última vez. Lágrimas mancharam o papel. O meu instinto gritou armadilha, mas o João suplicou: e se for verdade? Ela é a minha mãe. Debati-me na escuridão, o Douro murmurando ao longe como um conselheiro sábio. No fim, cedi: uma visita, supervisionada. No nosso território. Marcámos para o regresso a Lisboa, num café neutro no Chiado. O encontro foi um campo minado. Ela chegou cedo, magra como um fado magoado, o cabelo grisalho preso num coque frouxo, um jarro de lã sobre os ombros. O café cheirava a pastel de Belém e a café forte, o burburinho de turistas abafando o nosso silêncio. O João sentou-se ao lado dela, tenso, e eu do outro, o Diogo no colo a morder um brinquedo de borracha. Obrigada por vires, mãe, murmurou ele. Ela estendeu a mão trêmula para o neto, mas parou, os olhos fixos em mim. Inês. Perdoas-me? A pergunta era uma lança, e eu respondi com verdade nua: perdão não apaga mentiras, Maria do Carmo. Mas por ele, acenei ao João: deixamos de tocar. Deixei-a pegá-lo, só por segundos, e vi o rosto dela desmoronar, não em êxtase, mas em dor crua. Lágrimas caíram, molhando a manta do Diogo. Eu errei tanto. O teu pai. Ele soube, e partiu o coração. Escondi para te proteger, Joãozinho. Ele ouviu, a mão na dela, e pela primeira vez, vi compaixão nos olhos dele, não perdão total, mas um começo. Conversámos horas, ela admitiu o fundo offshore, prometeu devolver o dinheiro, eu falei da dor do parto, do abandono. No fim, saímos com um pacto frágil, visitas mensais, sem exigências, e terapia para ela, em Lisboa. Mas a paz era ilusória. Dias depois, o Dr. Mendes avisou: ela manipula, João. Cuidado. E tinha razão. Uma semana mais tarde, ela ligou histérica: o Diogo está em perigo. Sonhei que o mar o levava. O João correu para Alfama, e eu fiquei furiosa, até a reconquistava-o. Foi então que decidi o contragolpe final, gravei as chamadas dela, documentando as manipulações, e contratei um mediador familiar. Não mais jogos, disse ao João numa noite de tempestade, o mar rugindo fora. Ele assentiu,
exausto, acabou. Escolho-vos a vós. A Maria do Carmo recebeu a carta do mediador, limites claros, o processo judicial pelo dinheiro roubado. Gritou ao telefone, mas cedeu, assinando no notário em Lisboa. O dinheiro voltou, 50.000 euros, o suficiente para uma poupança para o Diogo. Ela afastou-se, para um lar de idosos em Setúbal, por saúde. O João visitava-a raramente, com relatórios curtos, melhorou, mas ainda mente sobre coisas pequenas. Eu encontrei paz no Diogo, nos passeios pela praia da Conceição, onde o sol poente tingia o céu de promessas. Mas o trauma ficara, um lembrete de que a família pode ser veneno ou vinho, dependendo de quem segura o copo. O inverno em Cascais trouxe ventos que uivavam como almas penadas do Cabo da Roca, e com eles, uma calmaria que eu sabia ser precária. O Diogo, agora com 6 meses, rolava no tapete da sala, os gorgolejos enchendo a casa de uma alegria que parecia desafiar as sombras do passado. O João florescera na terapia, promovido na empresa, planeava viagens, um fim de semana a Sintra, só nós 3, para curar as feridas. Quero ser o pai que ela nunca me deixou ser, disse ele uma manhã, enquanto eu preparava ovos mexidos com chouriço, o cheiro picante misturando-se ao café. Sorri, mas no fundo, vigiava. A Maria do Carmo era uma serpente que hibernava, não morria. O primeiro sinal veio numa carta registada, o envelope com o selo de Setúbal cheirando a desinfetante de hospital. Querida Inês, começava, a caligrafia mais firme agora, escrevo para dizer que perdoei as tuas crueldades. Deus ensina a misericórdia. Deixa-me vir ao batizado do Diogo. Batizado. Havíamos marcado para março, na igreja de São Pedro em Cascais, discreto, com a minha família do Porto e poucos amigos. O João mostrou-me, os olhos suplicantes, ela mudou, amor. O terapeuta dela diz que está arrependida. Arrependida? As palavras dela eram como o vinho avinhado, doce na superfície, azedo no fim. Concordei, relutante, vem, mas sob as minhas regras. Nada de exigências. O batizado foi um dia de sol tímido, o sino da igreja a repicar como um coração acelerado. A capela cheirava a incenso e a flores de laranjeira, as velas tremuzindo em altares de talha dourada. O padre, um homem idoso de Beja com voz rouca de fado, mergulhou o Diogo na pia batismal, a água benta escorrendo pelo seu cabelo molhado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entou, e o João segurou a vela, lágrimas nos olhos. A Maria do Carmo estava na terceira fila, vestida de negro como uma viúva de ópera, o rosário entre os dedos. Quando chegou a vez dela de segurar o neto para a foto, estendeu as mãos, mas eu intervi, só um abraço rápido, Maria do Carmo. Ele está inquieto. Vi o ódio flashar nos olhos dela, rápido como um raio, mas ela sorriu, claro, filha. Para o bem dele. A recepção foi no jardim da casa, com petiscos de marisco e vinho verde gelado. A minha mãe circulava, servindo pratos de bolinhos de bacalhau, enquanto o pai contava anedotas das caves. A Maria do Carmo sentou-se à parte, conversando com as tias do João, mas os olhares que me lançava eram flechas envenenadas. Ouvi fragmentos, a Inês é dura, coitada. O João merece melhor. O estômago revirou-se, mas mantive a compostura, ninando o Diogo sob as buganvílias. Foi a Sofia, do grupo de apoio, quem me alertou, cuidado, Inês. Ela está a semear discórdia. E tinha razão. Naquela noite, o João recebeu uma chamada, a tua mãe diz que eu a humilhei no batizado. Ele negou, mas a dúvida rastejava de volta. A tensão escalou devagar, como a maré em Leiria. O João começou a chegar tarde do trabalho, cheirando a vinho e a culpa. Ela só quer tempo conosco, justificava, e eu vi as teias reconquistando, decidi contra-atacar com verdade. Convidei o Dr. Mendes para jantar, uma sessão informal à mesa da cozinha. Sob o lume do candeeiro, desfiámos as manipulações dela, as chamadas noturnas, os sonhos premonitórios, as insinuações às tias. O João ouviu, o garfo parado no prato de cataplana. Ela faz isso desde sempre, admitiu. Quando o pai morreu, contava histórias de fantasmas para me manter perto. O terapeuta assentiu, é controlo, João. Escolhe, a ilusão ou a realidade. Ele escolheu nós. Cortou as visitas, limitando as chamadas semanais supervisionadas por mim. A Maria do Carmo reagiu com fúria, uma carta furiosa,
acusando-me de envenenadora de família, prometendo a justiça de Deus. Mostrei-a ao advogado, que preparou uma ordem de restrição se necessário. Mas o verdadeiro golpe veio de dentro. Descobri, no e-mail antigo da Ana, que ela planeava contestar o testamento no tribunal, alegando incapacidade mental do marido falecido, para roubar mais herança. Não a deixes ganhar, escreveu a cunhada. Não deixaria. Planeei o confronto final numa tarde de primavera, quando as flores de jasmim perfumavam o ar de Cascais. Convidei-a à casa, para falar como adultos. Ela chegou de táxi, o rosto uma máscara de dignidade ferida, e sentámo-nos na sala, o mar visível pela janela como testemunha impassível. O João estava ao meu lado, firme pela primeira vez. Mãe, para com isto, disse ele. O dinheiro, as mentiras, devolve tudo e fica com a tua vida. Ela chorou, mas eram lágrimas de crocodilo, vocês não entendem. Eu sacrifiquei tudo pelo João. Sacrifício. Rime, fria, sacrifício é criar um filho sozinha, sem roubar a herança dele, assina os papéis, ou vamos a tribunal. O que se seguiu foi uma hora de confissão crua. Ela admitiu as fraudes, as noites com o amante, era paixão, não maldade, o medo de envelhecer sozinha. O João ouviu, o coração partido mas inteiro. Amo-te, mãe, mas não posso viver na tua teia. Ela assinou, trêmula, e saiu, o táxi levando-a para Setúbal como um exílio autoimposto. Naquela noite, celebramos com vinho do Porto da minha mãe, o Diogo a adormecer nos braços do pai. Acabou? Perguntou ele. Quase, respondi. Mas a vingança tem ecos. Meses depois, soube que ela entrara num convento em Fátima, para redenção. Redenção. Ou esconderijo. O verão trouxe renascimento. Viajámos a Sagres, o Diogo a chapinhar nas poças das falésias, o João a rir livremente. Mas o trauma moldara-me, via manipulações em olhares inocentes, duvidava de laços fáceis. Ainda assim, escolhi o amor, o real, não o ilusório. A família que construímos era de granito, não de areia movediça. O outono regressou a Cascais com folhas douradas a dançar no vento, e com ele, uma estabilidade que eu aprendera a não confiar cegamente. O Diogo, agora 1 ano, dava passos cambaleantes pelo jardim, as mãozinhas a colher buganvílias como se o mundo fosse um banquete infinito. O João e eu éramos cúmplices agora, fins de semana a pedalar pela marginal, piqueniques na praia do Guincho com sardinha assada e salada de tomate. Somos invencíveis, brincava ele, beijando-me sob o sol poente. Mas invencíveis. O passado é uma âncora que arrasta, e a Maria do Carmo, mesmo no convento de Fátima, enviava ecos, postais com imagens da Virgem, mensagens de paz espiritual, que cheiravam a manipulação disfarçada. Decidi ignorá-los, focando no futuro. Voltei ao trabalho no hotel de Estoril, gerindo eventos com a precisão de uma cirurgiã, casamentos em jardins com vista para o mar, conferências de vinhos alentejanos. O Diogo ia para uma creche em Monte Estoril, onde ria com outras crianças, aprendendo a partilhar brinquedos sem possessividade. O João, promovido a diretor, viajava menos, priorizando as noites em casa, banhos com o filho, histórias de piratas no Tejo. Mas numa noite de novembro, chuvosa e melancólica como um fado de Amália, o passado bateu à porta, literalmente. O João abriu, e lá estava ela, a Maria do Carmo, envelhecida 10 anos em 2, o rosto marcado por rugas profundas, um crucifixo de prata no peito. Filho. Preciso de ajuda, murmurou, a voz rouca como cascalho. O convento fechara por falta de vocações, e ela fora despejada, sem dinheiro, o pouco que restava gasto em ofertas para indulgências. O João congelou, o coração mole como sempre, mas eu entrei na sala, o Diogo dormindo no quarto ao fundo. O que queres, Maria do Carmo? Perguntei, sem ódio, mas sem piedade. Ela olhou-me, os olhos outrora venenosos agora opacos, um teto. Por caridade cristã. Caridade. Rime por dentro, a mesma que ela negara no hospital. O João suplicou, só por uns dias, Inês. Até ela se arranjar. Cedi, não por fraqueza, mas por estratégia. Esta era a chance de a quebrar de vez, expondo a alma podre sem balas. Instalámo-a no quarto de hóspedes, com regras claras, nada de toques no Diogo sem supervisão, nada de histórias passadas, e contribuições para as despesas. Ela aceitou, humilde na superfície, ajudando na cozinha com sopas de couve e doces de amêndoa.
mas via os olhares, para o neto, possessivos, para mim, calculistas. Começou devagar, comentários sobre a minha falta de tempo para o menino, sussurros ao João sobre a portuense que te afasta da mãe. Ele resistia, citando o terapeuta, mãe, para. Mas a dúvida rastejava, como era nas paredes. Eu contra-ataquei com rede, instalei câmaras discretas na sala e cozinha, por segurança do Diogo, expliquei. Gravei tudo, as noites em que ela chorava sozinha, murmurando orações de ódio, as tentativas de roubar chaves do quarto do neto. Mostrei ao João, numa sessão privada com o Dr. Mendes, vês? É ciclo. Quebra-o agora. Ele viu, o rosto endurecendo como ferro forjado. Confrontou-a na cozinha, o cheiro a bacalhau cozido no ar. Mãe, vais embora amanhã. Não por raiva, mas por nós. Ela implorou, ajoelhando-se, não me deixes na rua, como o teu pai me deixou. O pai. A carta final, o teu pai matou-se por mim, mas eu vivi por ti. Não me mates tu. O João vacilou, mas eu segurei-lhe a mão, ela viveu mentindo. Nós vivemos verdade. Mandámo-la embora com um cheque modesto, o suficiente para um quarto alugado em Setúbal, e uma carta do advogado, qualquer contacto indesejado resulta em queixa. Ela saiu aos soluços, amaldiçoando, maldita portuense. O diabo te leve. O diabo. Talvez, mas eu era o anjo da retribuição. A paz voltou, mas marcada, o João mergulhou em livros de autoajuda, eu em yoga na praia ao amanhecer, o Diogo a crescer sem sombras. Descobrimos uma gravidez inesperada, uma menina, eco da família que construíamos. Mas o clímax da vingança veio num postal de Natal dela, perdão. Rezo por vós. Queimei na lareira, as chamas devorando as palavras como purificação. Acabou, disse ao espelho, o reflexo mostrando uma mulher mais forte, cicatrizes como medalhas. O ano novo nasceu em Cascais com focos que iluminavam o céu como promessas de redenção, e pela primeira vez, senti que as minhas eram reais. O Diogo, com 1 ano e meio, corria pela casa com os braços abertos, gritando mamã, num misto de português e balbucios, e o ventre crescia com a mana, uma bolinha de vida que chutava como se já soubesse lutar. O João era outro homem, barba aparada, olhos claros, planeando uma extensão à casa para o quarto da bebé. Vamos chamar-lhe Maria, mas sem o Carmo, brincou, e rime, porque o humor era o nosso novo escudo. Mas a Maria do Carmo não desaparecera, persistia como uma mancha de vinho tinto num tapete persa. Recebemos notícias dela por terceiros. A Ana, de Coimbra, contava que ela vivia num apartamento modesto em Setúbal, trabalhando como costureira para freiras, remendando hábitos como remenda a vida. Mandava postais esporádicos, sempre com imagens santas e frases de arrependimento vago. O João respondia por educação, mas eu via o custo, noites em que acordava, revivendo a infância roubada. Ela envelhece sozinha, murmurava. Culpa dela, respondia eu, mas o remorso dele era uma ferida aberta. Decidi fechar o ciclo com um gesto final, não de ódio, mas de libertação. Marquei uma visita ao apartamento dela, sozinha, num sábado de abril, quando as flores de laranjeira perfumavam Setúbal como um perfume de perdão forçado. O João ficou com o Diogo em Cascais, vai, amor. Por nós. O comboio para o sul balançava como um berço, e eu lia um livro de psicologia, sobre mães tóxicas e filhas que cortam o cordão. Cheguei ao prédio modesto, um bloco cinzento perto do Sado, e subi as escadas cheirando a peixe frito e a solidão. Ela abriu a porta devagar, franzina num vestido florido desbotado, o cabelo branco solto como teias de aranha. Inês, sussurrou, os olhos arregalados de surpresa e medo. Convidei-me a entrar, a sala era espartana, com um crucifixo na parede e fotos antigas do João bebé na cômoda. Sentámo-nos à mesa de formica, chá de camomila fumegando entre nós. Vim dizer adeus, comecei, a voz firme mas sem veneno. Não por raiva, mas por paz. Tu magoaste-nos, mas nós sobrevivemos. Agora, viva a tua vida sem nós. Ela chorou, não teatro, mas genuíno, lágrimas que sulcavam rugas como rios secos. Eu fui monstro, Inês. O medo de perder o João veio do meu pai, que me abandonou em Alfama com 12 anos. Aprendi a agarrar, não a soltar. Confissão. Pela primeira vez, vi a mulher por trás da víbora, uma rapariga de saias remendadas,
dançando fado para sobreviver, casando por segurança, traindo por desespero. O teu pai soube, e partiu, não se matou, Inês. Caiu do barco bêbado, mas eu culpei-me. Escondi para não perder o João. A verdade, nua como uma praia em maré baixa. Ouvi, sem julgar, ou julgando menos. Perdão não é esquecer, disse. É soltar. Para o João, para o Diogo, para a minha filha que vem aí. Mostrei a barriga, e os olhos dela suavizaram, uma menina. Deus abençoe. Abençoar. Rime suave, abençoamos nós mesmos agora. Saí com um abraço breve, ossos frágeis sob o jail, e no comboio de regresso, chorei pela primeira vez pela ela, não por mim. A vingança completara o círculo, não destruição, mas compreensão que liberta. De volta a Cascais, contei ao João tudo, e ele abraçou-me forte, obrigado. Agora, sim, acabou. O verão trouxe a Sofia, a filha, uma menina rechonchuda com cabelos cacheados, e a vida fluiu, batizado na mesma igreja, mas com risos em vez de tensão, viagens ao Algarve, irónico, mas nosso, sem sombras. A Maria do Carmo mandou um último postal, reze por vós de longe. Sejam felizes. Guardámo na gaveta, relíquia de uma guerra ganha. Anos depois, o Diogo pergunta pela avó do Sul, e contamos a versão suave, ela aprendeu a soltar, como o mar. A vingança. Foi o fogo que forjou o nosso aço. Em Beaonha, onde o fado chora mas dança, sobrevivemos, não intactos, mas inteiros. E isso basta.